imaginar esse moinho de água, certo? Essa roda d'água. Se eu simplesmente coloco essa roda d'água numa lagoa, a água tá lá. Ou seja, né, pensando no átomo, ele está energizado num fio, por exemplo, de 127 volts. Ele está energizado. Só que ele só vai gerar corrente elétrica se existir uma diferença de potencial elétrico. Como é que você faz isso? Com a bica d'água. Então você tem uma altura, vamos dizer assim, de bica d'água. Então eu tenho a biquinha d'água que faz rodar a minha roda d'água, certo? Essa altura, essa diferença de altura que faz rodar a minha rodinha d'água, que é a diferença de potencial, que é como se fosse a diferença de potencial elétrico. Então, por exemplo, se eu aumentar a altura dessa cachoeirinha, vamos dizer que a cachoeira está aqui. Se eu aumentar a altura dessa cachoeira com a mesma quantidade de água, com a mesma corrente de água caindo, o que vai acontecer? Minha rodinha vai girar com mais afinco, né? Vai ter um desempenho maior, certo? Se eu quiser, numa altura baixinha, por exemplo, fazer com que a minha roda gire muito, o que eu vou precisar? De uma grande quantidade de água. Então, a água, nessa analogia, seria a corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que estão correndo naquela corrente. Então, vamos dizer que essa diferença de potencial, essa diferença de altura, é a minha tensão. Na elétrica, é a quantidade de volts. Um chuveiro de 5.500 watts. Agora vocês vão entender um pouquinho mais. O que gera trabalho, o que gera energia, a quantidade de água correndo para fazer com que essa roda de água consiga girar e moer meu milho para virar meu fubá, é a potência dela. Então, quanto mais água ou quanto maior a altura, maior a potência dessa minha roda d'água, certo? Então, é como eu vou conseguir moer meu milho, por exemplo. Então, vamos imaginar um chuveiro de 5.500 watts, que é mais ou menos o padrão. E uma tensão nessa casa de 127 watts. Você vai precisar de uma energia, de uma corrente elétrica correndo dentro dos seus condutores elétricos maior do que se você tivesse uma tensão de 220, porque o 220 está lá em cima, como se fosse uma cachoeira mais alta do que aquela de 110. Então, para gerar a mesma quantidade de giro, vamos dizer assim, se para eu moer o meu milho para fazer o meu fubá, eu preciso de uma certa energia aqui, né? Um certo desempenho dessa rodinha. Então, cai uma certa quantidade de água, ela gira uma certa quantidade de vezes aí no tempo, eu consigo já moer meu milho. Se eu altero a altura dessa cachoeira, mas não altero a quantidade de água, o que acontece? Ele vai girar mais rápido. Agora, se eu quero essa mesma quantidade de giros, por exemplo, eu já vou conseguir moer meu milho com pouco giro. Mas se eu aumentar a altura da minha cachoeira, isso quer dizer que eu vou precisar de menos água para correr essa minha rodinha. Então, isso é a mesma coisa que acontece com o chuveiro. Então, com a maior tensão, você precisa de menos corrente, menos água caindo na sua rodinha para gerar essa potência de 5.500 watts. Por isso que, normalmente, a gente faz a ligação de um chuveiro com 220 volts, com essa tensão de 220, justamente porque vai ter uma corrente elétrica dentro do seu condutor elétrico, dentro da sua fiação, né, do seu fio, menor. Vai ter uma quantidade de elétrons menor no seu fio para que você consiga gerar essa quantidade de energia para ligar o seu chuveiro, que são 5.500 watts. Se você reduz a tensão da sua casa para 127 watts, você tem que gerar uma maior quantidade de elétrons, né, de corrente elétrica dentro do seu condutor para conseguir chegar nesses 5.500 watts. E o que isso ocorre? Acontece que ele esquenta mais. Então, a durabilidade dos seus condutores elétricos, a durabilidade dos seus equipamentos realmente é menor a 127 volts. Então, por isso que existe esse pensamento de que os equipamentos que demandam maior energia, maior quantidade, né, maior potência, maior watts, o 220 ele funciona melhor. Então, isso não é um mito, realmente existe justamente por conta disso.